Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Doutor Retina. Em episódios anteriores, nós já falamos sobre a retinopatia diabética, especialmente sob o ponto de vista do controle do diabetes e das questões endócrinas. Hoje, retomamos esse tema, mas com foco voltado para dentro do olho. O que acontece na retina, como a doença evolui e, principalmente, o que pode ser feito para evitar a perda de visão. A retinopatia diabética continua sendo uma das principais causas de cegueira evitável no mundo e muitas vezes avança de forma silenciosa. Para entender melhor esse processo e as formas de prevenção e tratamento, eu converso com o especialista em retina, o Dr. Rodrigo Jorge, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Olá, Dr. Rodrigo. Olá. Estamos aqui de novo e vamos falar um pouquinho aí mais de retinopatia diabética. Para começar, o que exatamente é a retinopatia diabética e por que ela é considerada uma doença silenciosa? Bom, vamos, como sempre, usar a maquete para explicar para o público o que é a retinopatia diabética. E vamos recordar a anatomia. Um olho como máquina fotográfica, duas lentes e o filme. O filme da máquina fotográfica é a retina e ela é afetada em pacientes que possuem diabetes. Então, quando os pacientes que possuem diabetes começam a ter alterações no fundo do olho, principalmente pontos de hemorragia, que é o primeiro sinal da retinopatia diabética, pequenos pontos chamados microaneurismas, a gente fala que esse paciente começou a apresentar retinopatia diabética. Se nós formos ver aqui na projeção, então aqui está a frente do olho como ela é vista normalmente, e aqui um esquema mostrando a córnea, a frente do olho, a lente do olho cristalino e aqui o fundo do olho, que tem vários vasos, né? Esses vasos é que apresentam sangramento, que são comprometidos pela alta glicemia, pela glicemia alta e prolongada. Aqui a foto do fundo de olho normal, mostrando a anatomia normal, nervo óptico e a mácula, que é a região central da retina, onde nós temos a melhor acurácia, a melhor definição de visão. Então, sumarizando, retinopatia diabética é a doença da retina do fundo de olho que é causada pelo diabetes. Ok, professor. Diabetes, nós falamos sempre excesso de glicose, né? Excesso de glicose no sangue afeta, na prática, os vasos da retina ao longo do tempo? Sim. Então agora eu vou falar como que o excesso de glicose machuca o fundo do olho e por que ele é uma doença silenciosa, complementando sua primeira pergunta. Então, o diabetes, ele tem uma característica. O paciente tem excesso de glicose no sangue. E a glicose em excesso, ela pode machucar células que ficam em volta dos capilares. Essas células que dão suporte para a célula do capilar, que é o pequeno vaso da retina, ó, que nós temos as arteríolas, nós temos pequenos vasos e cada vez vasos mais finos. Os vasos mais finos são chamados de capilares. Eles possuem uma célula em volta que dá suporte à célula do capilar, a célula endotelial, que é o pericito. O pericito, particularmente, ele sofre quando você tem hiperglicemia ou glicose no sangue aumentada. Então, o primeiro conceito importante é que a retinopatia diabética é uma microangiopatia, anjo de vaso, micro de pequenos vasos. Então,
é um machucado que acontece nas pequenas circulações de vários órgãos do corpo humano. Uma desses tecidos um dos órgãos é o olho, um desses tecidos é a retina. Mas pode ser machucado o rim, pode ser machucado o coração, pode ser machucada a circulação periférica. E por que ela é silenciosa? Porque no começo, esses pequenos machucados, nessas células que ficam em torno do capilar, eles levam a pequenas hemorragias que não causam sintoma visual. Então, infelizmente, você pode ter uma progressão desse machucado na circulação do fundo do olho sem causar nenhum sintoma visual. O que causa sintoma visual, na maioria dos casos, é quando você tem um machucado desse vasinho, né? Ele começa a perder líquido e começa a extravasar líquido na região da mácula, nessa região central da retina. E aí você tem um inchaço da mácula que é chamado edema macular diabético. Quando o paciente tem inchaço da retina, ele tem baixa de acuidade visual. Infelizmente, a doença, na maioria das vezes, quando chega nesse ponto, ela já evoluiu bastante. Tá, então ela é por progressão, ela vai progredindo. Primeiro, pequenos machucados, pequenos sangramentos. Depois, essa parede dos vasos começa a perder líquido. Esse líquido vai para o tecido. São fases. Começa com um pequeno machucado que depois aumenta, o tamanho da hemorragia aumenta, mas principalmente o vaso, que tem uma das funções é manter o conteúdo plasmático dentro dele, começa a ficar permeável. É como se fosse uma mangueira furada no jardim. Tá. Quando você tem um furinho, começa a inchar a grama. Tá. No caso aqui, incha o tecido retiniano. Esse inchaço, infelizmente, ele prejudica a condução do estímulo visual. Em que momento a perda visual aumenta? Há risco aí de perda visual aumentar? Então, o inchaço da retina, ele pode acontecer desde casos de retinopatia diabética leve até casos de retinopatia diabética muito avançada. O inchaço em si, ele é reversível com tratamento que a gente tem hoje, que são 2. Você pode fazer laser nos pontos em que tem o vazamento, ou você pode também fazer injeção de uma droga que bloqueia o VEGF. Então, o que é o VEGF? O que são essas injeções? Quando você tem o comprometimento da circulação, o que falta para o tecido? Falta sangue. E o que tem no sangue? Oxigênio e nutrientes. Então, você começa a ter uma hipóxia do tecido. Se você machuca a circulação, você começa a ter falta de oxigênio e falta de nutriente. E como que o tecido reage? Ele produz uma substância, um fator chamado VEGF, Vaso Endothelial Growth Factor. Esse fator, ele tem 2 efeitos na retina. Ele aumenta a permeabilidade dos capilares, os capilares começam a perder mais líquido e ele estimula o surgimento de novos vasos anormais. Tá? Então, infelizmente, quando ele começa a ser produzido em grande quantidade, é porque você já teve um comprometimento importante da circulação, principalmente da circulação longe, né, do nervo, né, que a gente fala, a circulação mais periférica.
Tá. Né? Normalmente se você abrir o fundo de olho como se fosse uma pizza, com o nervo óptico no centro ou com a mácula no centro, a circulação que começa a ficar comprometida primeiro é a circulação mais da borda da pizza, da margem. Depois, essa falta de circulação vai em direção ao centro. Aí, quando ela chega ali nesse centro, é que o risco é maior. Muito maior, só que não precisa de perder circulação para dar sintoma. Tá. Então, e aí vem a pergunta, né? Quais são os primeiros sinais que podem indicar que a retina já está sendo afetada? Perfeito. Então, nós vamos passar para essa projeção e o primeiro sinal é o rompimento do capilar. Você tem o abaulamento do capilar. Você tem um aneurisma, é um abaulamento daquele vasinho que perdeu aquela célula de suporte. Em seguida, aquele capilar rompe e você tem as pequenas hemorragias. E depois você passa a ter hemorragias pontuais e depois hemorragias em manchas, né? Que são as hemorragias em DOT e BLOT, BLOT de manchas, né? E com o passar do tempo, além do sangue, você tem perda de conteúdo do plasma que está no interior da circulação do vaso. E o que tem ali além de sangue, né? Você não tem apenas a ruptura do vaso, você tem a perda de lípides e proteínas. O acúmulo de lípides e proteínas produz alterações amareladas aqui, ó, que são os exudatos duros. Então você tem pontinhos amarelos. E o que está acontecendo ali onde tem aquele pontinho amarelo? Pelo efeito, por exemplo, do VEGF, você tem um aumento da permeabilidade capilar. Então, a adesão entre uma célula e outra do vaso, ela fica menor e começa a sair lípide e proteína de dentro do vaso para o tecido. Esse acúmulo aparece como esses pontos amarelados. Tá, chamados... E como é que a pessoa enxerga? A pessoa que já está nesse ponto? As pequenas hemorragias, os exudatos duros em pequena quantidade, eles não causam sintoma. O que causa sintoma é o inchaço dessa região aqui, ó. Tá. Então, o que causa sintoma no paciente diabético? Depois de o paciente, para ele começar a ter microhemorragias, leva anos. Se você pegar um paciente que tem diabetes tipo 1, você sabe que o diabetes dele começou normalmente com uma crise de cetoacidose, que ele teve uma crise de hiperglicemia muito alta, um diabético tipo 1. Ele tem uma falência, geralmente, da produção de insulina, a glicemia aumenta muito. Normalmente, uma criança descobre que é diabética quando ela vai numa festa de aniversário, come muito doce e passa muito mal, e às vezes precisa de ser internada. Então, essa criança, ela não vai ter retinopatia diabética nos próximos 5 anos. É o diabético tipo 1. Você nem precisa examinar. Diabético tipo 2, que aparece depois dos 30 anos de idade. Quando você faz o diagnóstico, geralmente é uma pessoa que tem sobrepeso e às vezes ela procura e fala, olha, eu comecei a urinar mais frequentemente, já faz 1 ano. Então, o diabetes tipo 2 é muito difícil precisar exatamente quando ele começou. E às vezes ele tem agressões constantes, mas não ele começa com picos, né? A pessoa começa a ter escapes do controle de glicemia, até que de repente a glicemia dela está sempre acima de 100. Nesse período que a glicemia descontrola, se ela não faz um segmento adequado, ela não percebe, e ela passa vários anos. Quando ela chega para o médico, diabético tipo 2,
ela fala assim, olha, faz quanto tempo você tem diabetes? Ela fala, olha, eu fiz um exame faz 2 meses. E por isso que eu estou aqui para fazer um fundo de olho. Por quê? O começo do diabetes, no diabetes tipo 2, ele é muito impreciso. Então pode ser que ele já tem mais de 5, 10 anos de diabetes e não sabe, não percebeu. Uhum. Mas ele já ficou machucando a circulação do fundo do olho, do coração, do rim, durante todos esses anos. Então ele pode ficar bastante tempo sem perceber nenhuma alteração na Por visão. isso que ela é uma doença silenciosa. E por isso que o diabético tipo 2, ele fez o diagnóstico, o endócrino fez o diagnóstico, ele tem que fazer um exame de fundo de olho. Por quê? Porque é no exame que você detecta precocemente a doença e você não deve esperar o paciente ter baixa de visão para fazer o exame de fundo de olho. Então, diabético tipo 2 fez o diagnóstico, faz o fundo de olho. Está normal? Todo ano ele tem que fazer um exame de fundo de olho. Tá, que exames que ele faz normalmente, professor? Chama mapeamento de retina. Tá. Ele precisa de fazer um exame com a pupila dilatada, como nós já comentamos aqui para outras doenças da retina, né? Então ele tem que fazer uma avaliação do filme da máquina fotográfica. Não adianta ir no oftalmo e só fazer um exame de óculos, ou um exame sem dilatar a pupila. Esse exame é muito difícil, sem dilatar a pupila é mais difícil de você perceber, principalmente no começo. Por exemplo, o paciente tem uma microhemorragia nesse ponto, o resto está normal. Se ele não dilata a pupila, se o médico não dilata a pupila, ele só vê a região mais central. Ele fala, ó, sem retinopatia, mas ele já tem um pontinho hemorrágico aqui. Tá. Entendeu? Então, exame para se detectar, exame clínico. Não precisa de aparelho nenhum, a não ser o oftalmoscópio do médico. Mapeamento de retina. Exame de fundo de olho. Qual exame armado? Qual que é o aparelho que faz? Retinógrafo. Uma foto colorida do fundo de olho. O exame que é usado mundialmente para se fazer o rastreamento da retinopatia diabética. Tá. Uma vez está aí diagnosticado, ele tem a retinopatia diabética, ele tem esse ponto aí da hemorragia. O que pode ser feito? Tem tratamento? O que mudou aí nos últimos anos em relação ao tratamento? Bom, o que mudou nesse século foram as drogas, os anticorpos contra essa molécula que eu já comentei, que é o VEGF. Tá. Então, antigamente, aparecia um ponto, um microaneurisma, uma dilatação no capilar e naquela dilatação está perdendo líquido e está inchando a retina. Você podia ir lá com laser e queimar o aneurisma. Você desinchava a retina. Isso é o princípio, vamos dizer assim, em linhas gerais, do tratamento a laser do inchaço da retina. E o inchaço, se ele pegar uma região fora da região central, não percebe muito pouco. Então, por isso que o inchaço que leva o paciente a procurar o médico é o inchaço da região onde a gente enxerga bem, que é a mácula, entendeu? Então, qual a principal causa de baixa de acuidade visual no paciente diabético? O inchaço da mácula, edema macular diabético. Tá? E tratamento, você injeta um anticorpo contra o VEGF. Mais uma vez, o VEGF ele é produzido porque você começa a ter problema de circulação e falta de nutrientes na periferia da retina. A retina responde falando assim, olha, eu vou produzir esse fator e esse fator vai fazer com que sejam produzidos mais vasos. E esses vasos vão trazer sangue de novo para mim. Só que isso não acontece. O efeito do VEGF é o seguinte, olha, imagina que tem duas células, uma grudada na outra. O VEGF, para você formar um novo vaso, você tem que abrir a célula para formar um novo cordão, certo? Só que em algumas regiões, principalmente na mácula, você não forma um novo cordão, você só
abre. E aí sai líquido, lípides e proteínas. Você bloqueia o VEGF, fecha de novo, desincha. Entendeu? Produziu o VEGF de novo, abre, sai mais inchaço. Tá. Bloqueou o VEGF. Isso no centro. Agora, tem um efeito que não é só no centro, que você pode, fora do centro, esses cordões realmente se formam. E você tem o surgimento de novos vasos. Vasos anormais, que não ajudam a reperfundir o tecido, só que são vasos que podem sangrar com facilidade. Tá. Eles têm paredes mal formadas. E o tratamento é o mesmo? Exatamente. Se você injetar o anti-VEGF, esses vasos secam. Tá. O que você faz para tratar a retinopatia em linhas gerais? 2 tratamentos. Você pode fazer o laser, como eu falei. Essa região que está sem circulação, tá? Mais na periferia, na borda da retina, você pode queimar esse tecido, porque ele está sem circulação, ele está necrótico. Ele só está produzindo um fator ruim. E você pode queimar como? Fazendo laser. Chama fotocoagulação. Tá. Certo? E ele não vai impactar? Ele não vai impactar o centro. Você troca, você perde um pouco de campo visual, só que você diminui o VEGF, né? Porque esse tecido está produzindo VEGF. Você vai lá e queima ele e diminui. Tá. E você complementa o laser com injeções. Tá. Aí, para o resto da vida? Infelizmente, em alguns pacientes, essas injeções elas são necessárias para a retina dele fique desinchada. Outros pacientes, se você faz laser, ele começa fazendo injeção e depois de 3, 4 anos, eles simplesmente não têm mais necessidade de fazer injeção. Então, o tratamento ideal para retinopatia diabética, sumarizando, ele é um tratamento que envolve 2 modalidades, um tratamento combinado. Laser mais injeção de anticorpo contra o VEGF. Tá. Professor, em que momento é tarde demais para recuperar essa visão? Quando vocês falaram, não adianta nem laser, nem injeção, não tem mais o que ser feito. Bom, esse vaso que ele surge, ele pode formar um tecido fibrovascular sobre a retina e enrugar a retina. Vou pegar o papel aqui. Então, você tem o surgimento de um vaso, né? E esse vaso começa a crescer na superfície, entre a retina e a gelatina do olho. Esse vaso, ele pode contrair. O que ele faz com a retina? Ele enruga a retina. E aqui, ó, olha aqui, ele enrugou, essa retina estava colada. Na hora que ele enruga, ela descola da parede. Ele exerce uma tração. Então chama descolamento tracional de retina. Tá. Causada pela retinopatia. Causada por esse vaso que contrai. Então só quando você tem o surgimento de novos vasos, de neovasos, você tem o descolamento tracional do diabético, né? Tá. Quando você tem o descolamento, chega um paciente, olha, faz 10 anos que eu tive descolamento de retina. A retina, 10 anos descolada, as células já morreram. Então, respondendo a sua pergunta, descolamento de retina crônico, não tem o que fazer, entendeu, no diabético. Outra coisa que não tem o que fazer, o paciente, ele descuidou tanto que a falta de circulação pegou o centro, a mácula. Não tem, está necrótica. Você não refaz mais. Não tem mais circulação, as células fotorreceptoras e outras células da retina morreram, não tem célula-tronco, não tem nada que faça aquela, nem o chip que nós comentamos, não sei se vocês lembram do episódio do chip, a gente falou, olha, tem que ter uma parte da retina viva ainda. Pode ter perdido a parte externa, mas a parte interna, que faz conexão nervótica, tem que estar boa. Retinopatia diabética que teve problemas de circulação, morre toda a retina. Não tem como recuperar. Tá. Uma pergunta assim, acredito que tenha muita gente que tem essa dúvida.
normalmente atacam os dois olhos? Sim. Ataca os dois olhos de forma assimétrica. Tá. Então, a pessoa pode ter embaçamento num olho e o outro olho ainda não está embaçado, Tá. né? E como que é esse embaçamento? Então, diferentemente do embaçamento da degeneração macular, que você tem, né, é só uma parte central, no centro da visão, ele começa às vezes a ter um inchaço numa parte e um inchaço no centro, né? Essa é a visão de quem tem ali retinopatia. aqui na esquerda a visão normal, e aí o inchaço deixa embaçado e com alguns pontos escuros. E se o paciente tem aquele vasinho que está novo, mal formado, ele pode sangrar. Quando ele sangra, aparecem os mosquitinhos, ó. Aqui, ó. Tá. Esses pontos que são as moscas volantes, né? Então, aqui, ó, você está vendo, ó, visão borrada, né? Você vê que está mais desfocado, né? Você tem alguns escotomas na área que você tem mais inchaço, né? Um inchaço maior. Se você tiver hemorragia, você começa a ver uns pontinhos pretos e uns cabelinhos no campo visual, né? Como se fossem mosquitos, né? Tá. Professor, e do ponto de vista prático, então, o que o paciente com diabetes precisa fazer no seu dia a dia para proteger a visão? Muito boa pergunta. O paciente ele tem que fazer periodicamente uma consulta com um especialista que vai examinar o fundo de olho dele. E assim que for detectada a retinopatia diabética, essa frequência de exames ela é encurtada. Se você não tem retinopatia diabética, você tem diabetes, mas não tem, você volta todo ano. Se aparecer, mas tem só um pontinho hemorrágico, não vale a pena fazer laser nem fazer a aplicação. Então, mas nós vamos ver a cada 6 meses. Se tiver um pouco de inchaço, não, vamos começar a tratar. Eu vou fazer o tratamento e vou te ver em 2 meses, entendeu? Então, o segredo da retinopatia diabética, e essa é a doença que se faz, se utiliza mais a telemedicina, o exame periódico do fundo do olho. E hoje nós temos aparelhos portáteis que tiram foto do fundo do olho. Nós temos um projeto em Dumont, por exemplo, nós treinamos uma enfermeira para fazer foto do fundo de olho no posto, no hospital de Dumont. E nós analisamos por telemedicina e os que têm alteração, eles vêm para o HC. Os outros são reagendados para dali 1 ano. Tá, né? Quer dizer, um acompanhamento... É a doença da retina que mais é bem rastreada com telemedicina, sem dúvida nenhuma, e a mais barata de ser rastreada, porque ela precisa só de uma foto colorida. Entendeu? De um aparelho portátil que pode ser realizada por um profissional não médico. Tá. Nosso grupo aqui foi o primeiro que publicou, inclusive, a realização desse exame por alunos de medicina. Então, os próprios alunos também podem fazer, serem treinados, né? E em unidades básicas de saúde, por exemplo, eles podem fazer esse rastreamento. Professor, acredito que o público tenha bastante pergunta para fazer, porque é um assunto... Diabetes tem uma incidência muito grande, né? Muita gente com diabetes. Sim. Então, acredito que o público tenha muita coisa para perguntar. Evelyn, tudo bem? Tudo bem. A Evelyn aqui traz as perguntas para a gente, do público. O que você tem hoje aí de pergunta, Evelyn? São muitas, eu vou fazer as mais pedidas. Doutor Rodrigo, só tem um tipo de retinopatia diabética? Só existe um tipo? A retinopatia diabética, ela tem uma classificação. Então, ela tem a retinopatia diabética não proliferativa e a proliferativa. A não proliferativa é quando ainda não surgiram aqueles vasinhos ruins. Quando surgem os vasinhos ruins, a gente fala que houve uma proliferação neovascular, por isso ela é chamada proliferativa. Tá? Então tem essa distinção. E tem outras
vamos dizer, estágios da classificação da retinopatia diabética. Tem leve, moderada, grave, com características de alto risco para perda visual grave, sem características de alto risco, né? Então, conforme vai avançando, desde o primeiro ponto hemorrágico até o descolamento de retina, tem uma progressão na gravidade da doença, na escala de gravidade. Legal. E então a gente pode entender que controlar a glicemia, ela vai impedir da gente ter a retinopatia diabética, ou ela apenas vai fazer com que demore um pouco mais para ter o desenvolvimento da doença? Essa pergunta é extremamente importante porque, primeiro, se o paciente teve um descontrole glicêmico durante 20 anos, de repente ele resolve controlar a glicemia, o dano às vezes já está instalado. É bom que ele controle, porque isso ajuda o médico a precisar fazer menos laser, menos injeções. Mas ele, às vezes, não entende. Ele fala, não, mas a glicemia está normal, por que eu estou com alteração? Porque durante 15 anos, a glicemia ficou machucando o vaso. E o vaso, ele não refaz mais. Aquela célula que ele perdeu, ela não vai fazer de novo. Então, a primeira parte da resposta é essa, né? Que existe o paciente que ele tem a glicemia controlada, mas ele ficou descontrolado muito tempo. E tem a outra parte que é a seguinte: se o paciente, desde que começou a doença, ele é bem controlado, ele pode postergar o aparecimento da doença. Mas vai aparecer? Todo mundo isso tem depende diabetes. muito, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, até faço uma brincadeira, eu falo assim, olha, eu não quero que você morra não, mas o meu objetivo é fazer com que você morra enxergando, porque eu quero manter a sua visão até o final da sua vida, né? Então, o que a gente vê é que se o paciente tiver um bom controle glicêmico, ele pode ficar a vida inteira sem ter alteração. A gente tem, inclusive, pacientes diabéticos tipo 1. Eu tenho uma paciente que está com 85 anos, 90 anos, salvo engano, e que ela não tem nenhuma alteração, mas são raríssimos esses pacientes, tá? No geral, a regra é a seguinte: quanto melhor for o controle desde o começo, menor a chance de ter a retinopatia diabética e assim, se ela tiver, ela vai ser da forma mais leve. Se o paciente não controla, é fácil de imaginar, se você tem picos de glicemia e cada vez que tem esse pico, você pode perder uma ou outra célula. Então, se você tem uma vida contínua com hiperglicemia, você vai minando toda a sua circulação do fundo do olho. E, obviamente, você vai ter vazamento em vários pontos da retina. Se você tem a célula viável e ela segura a circulação e mantém a anatomia e a fisiologia do capilar, obviamente você não vai ter retinopatia, né? Agora, é muito difícil nos dias de hoje a pessoa diabética ela controlar. Hoje, com as novas drogas, né, e aproveitando um tema que já foi motivo aqui do nosso podcast, que é o Mounjaro e o Ozempic, essas drogas, desde que bem usadas e desde que a glicemia seja lentamente trazida da hiperglicemia para a glicemia normal, né, dentro de uma faixa normal, sem ter quedas abruptas, essas drogas são promissoras para que a gente tenha cada vez menos as formas graves da retinopatia. E cada vez a gente postergue mais. Por quê? Quando você controla o apetite, você tem um melhor controle da glicemia e você tem menos lesão do capilar. Tem mais uma pergunta aqui. E tem alguma relação da pressão alta com toda essa situação? Ela pode influenciar de alguma forma? Sim. Paciente que tem
retinopatia diabética sem pressão alta, ele tem também um prognóstico melhor. O que é prognóstico? Ele tem menor chance de ter as formas mais avançadas. Então, a combinação de uma microangiopatia, de uma angiopatia, retinopatia diabética, é melhor, uma isolada é melhor do que a combinação de duas. Então, se você tem a retinopatia hipertensiva, que também é uma microangiopatia, mais a retinopatia diabética, esse paciente tem muito mais chance de ter complicações e formas mais avançadas. Por isso, o ideal é controlar muito bem a pressão arterial nos pacientes diabéticos, para que ele não tenha dois fatores de agressão para o mesmo vaso. Então, a pressão alta machuca o vaso. Aí vem o diabetes e machuca a célula em volta do vaso. Aí você pode imaginar que o grau de isquemia dessa retina, a chance de ter isquemia e necrose dessa retina vai ser muito maior. É muita agressão, né? E como que fica o tabagismo nessa história, doutor? Tabagismo, o tabagismo ele piora todas as doenças do fundo de olho, inclusive porque o tabagismo ele está associado com pior prognóstico, né, e também agressão vascular. A gente não precisa de ir longe, né? Por que quem fuma tem mais infarto? Porque machuca mais a circulação do coração. Mas o cigarro vai só na circulação do coração? Não, ele vai na circulação do corpo inteiro, né? Então, além da toxicidade de todos aqueles ingredientes que tem no cigarro, que são dezenas, né, de produtos altamente tóxicos, a gente tem ainda que são tóxicos para a célula em si, a gente tem um efeito sobre a circulação, né, que não deixa de ser... a retina, ela tem arteríolas, né, que emergem aqui do disco óptico e que vão irrigar todos os seus quadrantes. Então, se você tem arteríola, você tem comprometimento pelo cigarro. Doutor, já que você está aqui disponível para nos responder, vamos lá. E como que fica a situação das gestantes, esse momento da vida da mulher, se ela já tem um diabetes, né, anterior, ou ela desenvolve um quadro de diabetes gestacional, ela está num período mais suscetível a ter uma progressão? Como que fica essa história? Conta um pouquinho para a gente. Bom, o diabetes gestacional também é uma exceção com relação ao exame. Tá. Então, então, temos a paciente diabética que fica grávida, e a gravidez é uma sobrecarga muito grande para a circulação da retina. Então, a chance, se ela não tem retinopatia dela desenvolver durante a gravidez, existe, é maior. E se ela possui alteração da retina, a retinopatia diabética geralmente piora durante a gravidez. Então, você tem que acompanhar muito de perto a paciente que tem diabetes e que fica grávida. E a paciente que era normal, que não era diabetes, mas desenvolve o diabetes gestacional, essa também tem que ser examinada. Você não vai esperar 5 anos para examinar essa paciente, entendeu? Então, você vai acompanhar durante a gravidez com exames periódicos também. Então, gente, precisamos sempre lembrar de manter os nossos agendamentos e as nossas consultas em dia. Cuidar da nossa saúde de uma maneira global. Acho que um profissional, um especialista, tem que conversar muito bem com o outro. E o paciente tem que confiar na equipe, né, que escolheu para... Gente, a gente precisa muito se cuidar. Então, quantas coisas. Os endocrinologistas que se formam hoje, né, eles são treinados para identificar esse tipo de situação, encaminhar para o oftalmologista? Como que é isso na faculdade? Nós estamos em parceria com a clínica médica, né, com
o serviço de endocrinologia, tentando fazer um projeto em que o próprio endocrinologista, no ambulatório de endocrinologia, vai fazer a foto do fundo do olho. Tá, isso aqui. Isso aqui. No geral, não. No geral, o que o endócrino faz é recomendar o exame de fundo de olho. Tá. Mas ele não tem expertise, ele não tem know-how tradicionalmente para interpretar os achados. Ele pode, e nós temos matérias durante a graduação, nós oferecemos para todos os alunos, em que nós falamos sobre as alterações da retinopatia diabética. Eu acho que os alunos atualmente já saem da graduação sabendo falar assim, olha, aqui tem e aqui não tem retinopatia diabética, esse fundo está normal e esse está alterado, tá? Então, assim, rastrear, eles já sabem. Agora, classificar a retinopatia diabética nos seus diversos estágios de gravidade, isso aí, o endocrinologista, ele pode vir a saber, né? E com a inteligência artificial, nós temos hoje programas que já classificam a retinopatia com uma certa acurácia, né? Então, eu acho que o futuro o exame o rastreamento vai ser feito em unidades básicas de saúde, tá? Talvez até em supermercados, como por exemplo, nos Estados Unidos você tem exame de fundo de olho, existem propagandas de exame de fundo de olho, desculpa, na Inglaterra, no Walmart, em supermercados. Que nem as balancinhas que a gente tinha aqui nas farmácias. Isso. Então, na hora que a inteligência artificial for incorporada nos aparelhos que fazem a foto, já vai sair o resultado. Você tem alteração, e já tem programas que falam, você tem alteração, procure um oftalmo. E você também tem, né, os aparelhos e os softwares hoje, os programas de inteligência artificial, eles às vezes detectam alteração, mas eles sabem que aquela alteração não é necessário procurar o especialista. Então, nós já estamos num grau de sofisticação para a retinopatia diabética bem interessante nesse aspecto. Professor, fica cada vez mais claro que tratar diabetes é um trabalho multidisciplinar, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma das doenças que exige um maior número de especialistas, porque existe um número de órgãos alvo muito grande, né? Afetados, né? Existe rim, coração, circulação periférica, então o vascular, ele até surdez está relacionado com a microcirculação, né? Então, realmente ele precisa de uma equipe multidisciplinar e uma análise bem compreensiva de todos esses especialistas para poder ter um cuidado adequado. Tá, ok. Muito obrigada. Mais alguma coisa? Não, vou deixar para a próxima. Obrigada. Muito obrigada, professor. Agradeço pelas explicações claras sobre a retinopatia diabética, que afeta a visão e principalmente sobre a importância do diagnóstico precoce. E também a Evelyn, que trouxe dúvidas do público, ajudou a aproximar a ciência e da rotina dos pacientes. Se você gostou deste episódio, siga o Dr. Retina nas plataformas de streaming e nas redes sociais. Se tiver dúvidas, não se esqueça, envie sua pergunta pelo direct. Até a próxima!